Primeiro a gente tem o número 1, depois o número 2, depois o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Até aqui nenhuma novidade, certo? Mas e se eu te disser que as coisas não foram sempre assim? E se eu te disser que a humanidade nem sempre usou esses algarismos que a gente está tão acostumados? Pra gente entender direito o conceito de número e como essa história foi parar nesses algarismos estranhos que a gente usa hoje em dia, eu tenho que te falar sobre um osso encontrado em 1960 perto da fronteira de Uganda com o Congo. Que? Osso? Matemática? Congo? O lance desse osso é o seguinte: durante muito tempo, pessoas procuraram registros históricos que pudessem nos dar pistas de como foi o desenvolvimento do ser humano ao longo dos séculos. Justamente para que perguntas do tipo, ué, mas quando que o conceito de número acabou surgindo? Pudessem ser respondidas. Enfim, esse osso que eu citei, que por acaso chama Ixango e tem mais de 20 mil anos de idade, foi achado com coisas muito peculiares desenhadas nele. Em dois dos seus lados foram encontrados 60 risquinhos assim, dispostos em uma fileira. Já no seu terceiro lado, viram que tinham pequenos agrupamentos desses risquinhos dispostos de uma forma a criar pequenos grupos de risquinhos. Agora, o que isso significa exatamente? Bom, nossa historiografia acredita que esse possa ter sido o primeiro registro de uma contagem feita pelo ser humano. Muitos animais conseguem contar até 3, 4, 5 unidades de alguma coisa. Mas quando o Homo sapiens sapiens transformou essa noção de unidade em um risquinho feito num osso, ele adquiriu a habilidade de medir, de contar, tipo, qualquer coisa. Não foi qualquer coisa não, mano. No fundo, os caras só conseguiam contar até uma certa quantidade de uns, tá ligado? Tipo, isso é bem limitado. Parece que não foi nada demais isso que eu acabei de falar, né? Só que saca só o que aconteceu depois disso. Perto de 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios, um povo do sul da Mesopotâmia, que hoje, atualmente, seria tipo o sul do Iraque, o sul ali do Kuwait, levaram essa noção de unidade além e transformaram aqueles risquinhos nos ossos em um cone de argila. E com isso, algumas operações básicas começaram a ficar muito evidentes. Por exemplo, aqui eu tenho 4 bananas, mas vamos fingir, por um momento, que essas 4 bananas aqui são 4 cones de argila iguaizinhos àqueles que os sumérios usavam. A utilidade prática de transformar a sua unidade numa coisa assim, que dá pra pegar, que dá pra mexer, fica evidente a partir do momento que eu tenho a seguinte questão. Eu tenho 4 unidades de alguma coisa e, por algum capricho do destino, eu decido comer uma delas. Viu? Ela não existe mais. Eu fiquei apenas com 3 unidades do que eu tinha. Tá vendo como é prático? Para aquelas pessoas que não sabiam muito bem o que estava acontecendo, era físico o resultado. Eu tenho 3 peças na minha mão. Se o nosso exercício fosse outro, de repente eu tenho 4 unidades de alguma coisa, só que eu tenho que dividir isso com um amigo meu em 2 partes iguais. Você pode ver claramente que a resposta para isso seria, enfim, já deu pra ver que com esses conezinhos de argila, os caras começaram a conseguir esboçar vários tipos diferentes de operações que nunca tinham sido feitas antes. Mas voltando pros sumérios, logo eles perceberam que, ao invés de ficar fazendo cone de argila, era muito mais fácil fazer uma marcação de um cone em uma tábua de argila própria pra isso, né? Pra que ficar usando pecinha, mano? Outro desdobramento bem interessante daquele risquinho no osso que eu te falei aconteceu no Egito Antigo mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. O que aconteceu foi o seguinte: outros números também começaram a ganhar representação. Para os egípcios, o 1 era desenhado como se fosse um bastão e a representação dele era tipo um risco. Já para eles, o 10 levava o símbolo de um calcanhar, que era representado como se fosse um U ao contrário. O 100 era que nem um rolo de corda, que era representado por uma espiral. O número 1000 para eles era desenhado como se fosse uma flor de lótus. Só não desenhei aqui porque é meio osso, tá ligado? O 10.000 era um dedo apontando e eu não sei direito muito bem como ele é. Por isso que eu não desenhei. O 100.000 ganhava o símbolo de um peixe, que eu desenhei aqui, que é bem fácil. Agora, o 1.000.000 ganhou o símbolo de um escravo pedindo perdão. Ué, mas por que um escravo pedindo perdão? É porque esse número, também conhecido pelo nome de o número dos faraós, era só usado para representar o número de escravos daquela nação. Mas a maior contribuição desse povo foi, sem sombra de dúvidas, foi a criação do primeiro tipo de padronização de medida. No fundo, o que fizeram foi transformar o 1 em uma distância qualquer, que no caso era a medida do final do seu ombro até o final da sua mão e mais uma palma. Nada muito nóia, né? Só que dá uma olhada no que os caras construíram depois disso. Mano, mó bagulho babaca, do seu ombro até o seu braço, e aí os caras construíram uma pirâmide com isso, tá ligado? Os caras construíram uma esfinge com isso. Mano, é uma nóia. Agora, a próxima transformação que o mundo dos números sofreu é realmente fascinante. Na Grécia, mais ou menos no século 6 a.C., o mundo da matemática começou a se expandir por horizontes nunca antes vistos. Todo o sistema social daquele lugar
naquela época, favorecia uma elite de pessoas que valorizavam muito o conhecimento. Já que a maior parte dessa elite, desse pequeno grupo de pessoas, não tinha que trabalhar, ou seja, tinha tempo livre, ocioso, eles podiam gastar esse tempo para tentar obter esse conhecimento, para ir atrás, em busca dessas paradas que eles queriam descobrir. E esse grupo de pessoas que não estavam comprometidas com muita coisa, a não ser o conhecimento pelo conhecimento, começou a fazer umas perguntas muito bizarras, porém muito interessantes sobre o mundo em que elas viviam. Por exemplo, por que o som desse pote fica mais bonito se tocado junto com o som daquele outro pote, mas fica uma droga se tocado junto de outro pote qualquer? Quantos grãos de areia caberiam no universo? Do que a matéria é feita? Por que eu acho isso mais bonito do que aquilo? O que são aqueles pontinhos brilhantes no céu quando fica de noite? Da onde a gente veio? E pra onde a gente vai? Essa sede de conhecimento fez os gregos avançarem muito em vários campos do saber, especialmente na matemática. Tales de Mileto, um rico comerciante, matemático, engenheiro e, nas palavras de Nietzsche, o primeiro filósofo ocidental. Olha só! O primeiro filósofo que se tem notícia era um matemático. Mas matemática não é coisa de bitolada? Choquei. Esse maluco, além de ter dito 2460 anos antes de Darwin que a vida se originou da água a partir de processos evolutivos naturais, foi o primeiro a explicar o que era um eclipse solar. Vai, você não tinha noção das fitas, das coisas aí do mundo, um eclipse solar devia ser uma coisa muito nóia, mano. Tava de noite durante o dia, velho. Como é que você explica isso? E se pá, até previu que ia rolar um eclipse solar em 585 anos antes de Cristo. E eu digo se pá, porque não dá pra ter a mais remota ideia do que ele realmente falou, tá ligado? Mas uma coisa eu sei. Eu sei que os astrólogos modernos calcularam e encontraram. Em 28 de maio de 585 anos antes de Cristo, aconteceu um eclipse solar. Agora, se o Tales de Mileto previu ele ou não, nunca saberemos. Bruxo! E além de bruxão, ele era um geômetra bem treta. Além das descobertas de Tales, tiveram os grandes feitos de Pitágoras de Samos, um cara que, quando voltou dos seus estudos no Egito, por volta de 530 anos antes de Cristo, fundou uma ordem espiritual secreta de uma escola de matemática vegetariana, na qual ele proibiu seus alunos de comer feijão, porque ele acreditava que cada vez que você peida, você deixa um pedaço da sua alma escapar. Fique esperto, hein? Não sai peidando por aí que você nunca sabe o que vai acontecer. Pra esse maluco, o número era tipo sinônimo de harmonia. Na real, pra esse maluco, os números governam o mundo. Tipo, segundo o pitagorismo, a essência, que é o princípio fundamental que forma todas as coisas, é o número. Apesar dele ainda admitir a existência dos 4 elementos, da terra, do fogo, do ar e da água. O Pitágoras descobriu em que proporções você tem que partir uma corda, dividir uma corda, pra você conseguir criar notas harmônicas entre si. Ou seja, daí que vem aquela noção de que o número era a mesma coisa do que a harmonia. Porque ele descobriu, estudando som de potes, estudando som de cordas, de que as coisas elas têm uma proporção entre si. E que normalmente essa proporção é muito mais bonita se contada em números inteiros. Por exemplo, se você tocar frações simples de uma nota junto com a nota original, você vai obter um som bonito. Porém, se você tocar frações quebradas, tipo 1,64 a mais ou 1,64 a menos daquela nota, ou alterar alguma coisa nessa proporção, ou essa coisa for um número quebrado, o resultado disso não vai ser um conjunto harmônico. Tipo um som desagradável, tá ligado? É isso que significa. Eu posso falar com várias palavras complicadas, mas no fundo é som agradável contra som que enche o saco. Porém, de tudo que o Pitágoras fez, o que mais chamou a atenção, o que mais ficou conhecido pelo nosso mundo de hoje em dia, foi o seu teorema sobre a relação entre os lados de um triângulo retângulo. Primeiro, nesse triângulo eu tenho que apontar o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, e é esse ângulo que define um triângulo retângulo. Bom, o teorema de Pitágoras dizia: a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Portanto, a ao quadrado é igual a b vezes b mais c vezes c. Também eu escrevi a ao quadrado, mas poderia ter escrito a vezes a. Que, portanto, o quadrado de A é igual ao quadrado de B mais o quadrado de C. Eu ainda poderia falar durante horas sobre os matemáticos gregos, tipo Euclides e Arquimedes, que foram, respectivamente, o pai da geometria e o maior matemático da antiguidade, se não de toda a história. Mas a verdade é que a gente ainda vai estudar eles com calma mais pra frente. E eu também não posso me esquecer de que eu tô contando a história do número e não da matemática na Grécia. Então, voltando à nossa história. Acabando com a festa dos gregos, vieram os romanos, que não tinham a brisa pesada dos gregos de ficar filosofando na vida e nas coisas que a natureza dá. Então, os números, tadinhos, acabaram ficando restritos àquele universo de contar soldado, de calcular imposto, de ver quanto ouro que tem naquela sala, de contar a ovelha e ajudar a dominar as pessoas que não tinham noção do que era
era escrita um número. Sabe aquelas coisas chatas que não tem nada a ver com quantos grãos de areia tem no universo? Stefano, mano, encerra o vídeo aí que já deu muita coisa, velho. Mas, boys, eu ainda tenho muita coisa pra falar nesse vídeo. Agora, Stefano, senão você vai acabar fritando o cérebro do pessoal. Meu, como assim? Bom, vou apagar a luz aí. Falou. Então, pessoal, como vocês podem ver, a luz acabou. E o bar tá fechando. E tá osso aqui a situação, então eu vou encerrar por aqui. Semana que vem tem mais. Se você achou o nosso vídeo da hora, é só entrar na nossa página, curtir, comentar. Não se esquece de se inscrever no canal.